Cold Lake, no Canadá. Um dos poucos lugares no mundo tão vasto que os pilotos de caça podem voar em velocidade supersônica sem cruzar fronteiras. Eles estão aqui para se preparar para a guerra. Como pilotos de caças, usamos a violência controlada em nome dos nossos respectivos governos. Eles também estão aqui para treinar, porque a sobrevivência de um piloto depende de 3 coisas: treinamento, a velocidade supersônica de seus caças e tempo de reação. Porque em uma guerra real, a velocidade de reação é a diferença entre a vida e a morte. Será que estamos vendo o fim de uma era? No futuro, talvez eles não treinem em um jato. Os jogos de guerra poderão ser assim. Este é o Virtual Flag. Para alguns pode parecer um jogo de computador, mas não é brincadeira, não. É um treinamento para valer. No futuro, os pilotos poderão entrar em combate de um modo totalmente diferente. Talvez um dia possamos controlar a batalha usando algo muito parecido com um simulador atual. Em outras palavras, pilotos poderão controlar aviões não tripulados. Mas o que isso vai significar para os aviões de caça do futuro? Operação Maple Flag. O exercício Maple Flag é realizado aqui em Four Ring, Cold Lake, uma vez por ano. É onde os pilotos de caça podem treinar da maneira como as guerras aéreas ainda são travadas atualmente. Maple Flag funciona tentando simular um ambiente de combate muito intenso, sem que haja mortes, e nós usamos uma abordagem progressiva. Ela dura 10 dias de voo. As primeiras missões são de natureza mais simples, mas com o passar dos dias, nós tornamos a ameaça aérea mais combativa. E também temos ameaças de superfície para tornar o ambiente mais letal. Os caças da linha de frente de hoje são os F-15 Eagle, o F-16 Fighting Falcon, o F-18 Hornet, o F-4 Phantom e o Mirage 2000. Eles serão conduzidos aqui por 100 pilotos de 100 nações e apoiados por uma equipe em terra com mais de 1.500 pessoas. Bombas não explosivas vão substituir as verdadeiras, mas mesmo assim a Maple Flag vai levar os pilotos jovens e promissores ao limite. Eles já sabem como voar de modo rápido. Passaram mais de 2 anos aprendendo a controlar seus jatos supersônicos. Mas será que eles têm o necessário para sobreviver a um dos exercícios de combate aéreo mais realistas do mundo? O capitão Kenneth Lin é da Força Aérea da República de Singapura. Por falta de espaço aéreo em seu país, ele teve que treinar na Austrália, na Europa e nos Estados Unidos. Então, sua preparação foi fragmentada. A Maple Flag vai oferecer a ele uma abordagem mais completa. Eu estou muito animado por estar aqui e ver como os exercícios acontecem. Vai ser uma experiência na qual eu poderei ver como o meu treinamento se completa. Todos os pilotos são competitivos e o oficial de treinamento de Kenneth, o Major Dale Flick, não é exceção. Eu acho que todos temos personalidades competitivas e nós levamos isso para o ar. Queremos vencer. A escolta leva os... Kenneth Lin vai voar em uma coalizão amigável conhecido como Força Azul. Segurança base. É a nossa área de voo. Cobre a maior porta ao norte da Europa. Ela será desafiada pela equipe Ar Vermelho, pilotos de caça americanos altamente habilidosos do 64º Esquadrão de Agressores da base da Força Aérea Nellis, em Nevada. O objetivo deles é abater a Força Azul antes que ela sequer atinja seus alvos. Nós seremos os bandidos. Então ficaremos aqui o tempo todo tentando simular o inimigo, suas capacidades táticas ou o nível de ameaça em potencial. Mas hoje em dia, os métodos de treinamento dos caças de combate já estão mudando. A mais de 2.000 quilômetros de distância, na base da Força Aérea de Kirkland, no Novo México, nos Estados Unidos, este é o primeiro dia de outra guerra. No Centro de Operações e Distribuição de Missões, o norte-americano Doug Nocera está enfrentando um agressor virtual. Eles são amigos. Na mesma missão, eu tinha vários F-16 que estavam na mesma formação no mundo virtual, voando próximos a mim, quando na realidade eram simuladores de voo, a mais de 640 quilômetros de distância no Arizona. Na verdade, mais de 80 pilotos de diferentes bases aéreas dos Estados Unidos espalhadas pelo mundo participaram desta missão. E controlar essa guerra virtual toda não é brincadeira. A função de comando e controle, na verdade, está localizada na base aérea de Kadena, no Japão. Mas no mundo virtual estamos todos no mesmo espaço aéreo, todos falando ao mesmo tempo. Esta é a Virtual Flag,
onde simuladores de voo a milhares de quilômetros de distância estão conectados para travar o mesmo tipo de guerra que os pilotos da Maple Flag estão enfrentando. Estou vendo o radar, a imagem está limpa. A Virtual Flag foi desenvolvida para reduzir as horas do treinamento dispendioso no ar feito pelos pilotos. Eles podem se juntar aos participantes da batalha de caças de um grupo ou coalizão e treinar a maneira como realmente entrariam no teatro de guerra. E para maximizar o treinamento dos pilotos, os cientistas estão levando o mundo virtual para a terceira dimensão. No futuro, poderemos ver simuladores de alta definição com uma capacidade mais realista. Então, quando um piloto entrar em sua esquadrilha no simulador, será como entrar em um jato. A simulação é perfeita. Nos próximos 10 dias, 100 pilotos de caças vão treinar em Maple Flag, um exercício de voo de grandes proporções que vai ensiná-los a enfrentar as guerras aéreas atuais. Panther 6-3, Sabre e Panther 6-1, 6-2, acelerar. Estão voando muito baixo. As aeronaves... Para pilotos jovens como Kenneth Lin, será a primeira chance de provar que são corajosos e rápidos o bastante para sobreviver ao calor da batalha. Bom, para mim é claro que eu quero progredir para o próximo nível, ser um piloto muito melhor do que eu já sou. E também vir aqui e ter a chance de trabalhar com outros países. Eu vejo como pilotos de outras forças aéreas criam suas táticas e como as executam, e eu aprendo com essa experiência. Para dar mais realismo, a unidade de inteligência dá aos pilotos um plano de missão semelhante a um conflito do qual um dia talvez eles mesmos participem. Resumindo, aqui o nosso plano tem uma região muito rica em petróleo e um país reivindica seus direitos sobre a área. E nós vamos criar uma força de aliança para ir lá e reclamar esse território. Agora o alvo está entre o Chosen e o Hound, e eles estão em 5509. O nosso trabalho é preparar o tráfego diário de mensagens ou inteligência e retirar o que achamos que os pilotos precisam saber. Depois, nós os ajudamos a planejar a missão do dia e, nesse caso, dizemos a eles quais serão as ameaças. No primeiro dia, a ameaça é só uma força agressora pequena da equipe Ar Vermelho e ameaças mínimas de terra. Terra, Vitor, 14. Em outra parte da base, os agressores se preparam para a mesma missão. Isto vai combinar com as instruções de lá. Vocês decolam primeiro, às 19h20. Os agressores pilotam F-16 Fighting Falcons, mas como podem ser facilmente identificados no ar como inimigos, foram pintados com uma camuflagem verde, azul e marrom. Eles vão desempenhar o papel de um inimigo antigo, o MiG-29 russo, um caça de formidável superioridade aérea. Os sistemas de voo e o radar do F-16 estão adaptados para se igualar ao MiG. Kenneth Lin também pilota o F-16. Seu trabalho na missão é escoltar uma formação de 8 bombardeiros. E isso envolve apenas a retirada de ameaças aéreas inimigas, aeronaves inimigas, para que a minha aeronave amiga possa lançar suas bombas no alvo. Como instrutor do Kenneth, o Major Dale Flick está preocupado com a falta de experiência do jovem piloto em um exercício tão grande. Por isso, vai voar com ele em um F-16 de 2 lugares. Eu acho que uma das maiores fraquezas que o Kenneth vai ter que superar enquanto estiver em Maple Flag é conseguir voar na formação adequada e operar o radar, localizando simultaneamente o inimigo para o qual a sua liderança de voo direcionou. O F-16 Fighting Falcon é conhecido carinhosamente como Viper, porque parece uma cobra pronta para dar o bote. Dá para voar até 2 vezes a velocidade do som e chegar até 9G, que é aproximadamente 9 vezes o peso do seu corpo. Durante a Operação Tempestade no Deserto em 1991, os F-16 da Força Aérea dos Estados Unidos realizaram 13 mil voos, mais do que qualquer outro jato, atacando campos de aviação e bases de mísseis Scud. Ele é capaz de combater ameaças aéreas inimigas além do alcance visual e também pode realizar missões do ar para a terra, por isso é um avião de funções múltiplas. Voando na missão de hoje, temos outro novato, o Tenente Rafael Klaska da Alemanha. Seu parceiro experiente no F-4 Phantom é o Major Oficial de Armas Christian Henlich. Nós dividimos a responsabilidade no jato. O piloto é primariamente responsável pelo voo, enquanto o oficial de sistema de armas é responsável pelo radar e pela tomada de decisões táticas. Como muitos pilotos, é um caso de tal pai, tal filho.
E para o Tenente Klaska, o amor pela velocidade remonta a 2 gerações. Desde garoto, eu sempre vivi perto de aviões de caça. E o motivo era que meu pai também era piloto de caça. O meu avô também foi piloto na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha. Então eu sempre convivi com aviões e sempre fui fascinado por todo esse barulho e a grande velocidade deles. Quando eu fui trabalhar, estava doido para ter um bom desempenho pilotando um avião a jato. Para mim é a coisa mais bela que se pode imaginar, sem esquecer que eu estou pilotando uma arma. Senhores, obrigado. E temos que fazer o nosso trabalho de modo profissional, mas isso não quer dizer que não nos divertimos muito. Rafael e Christian vão ficar na mesma equipe de escolta de Kenneth Lynn, enfrentando os agressores e abrindo caminho para os bombardeiros. O jato deles, o F-4, é o mais antigo dos caças atuais em Maple Flag. Seu primeiro serviço nas Forças Armadas dos Estados Unidos foi em 1961. Por causa de sua idade, ele é o caça menos capaz no exercício. Mas ter um piloto e um oficial de armas pode dar ao lento F-4 uma vantagem em estratégia inteligente e capacidade de combate. Embora bombas não explosivas sejam usadas, os papéis dos caças são os mesmos que desempenhariam em uma guerra de verdade. A escolta combate as ameaças aéreas. Ao mesmo tempo, outros caças atacam bases de mísseis antiaéreos. Em termos militares, isto se chama supressão da defesa aérea inimiga. O propósito é abrir o caminho para os bombardeiros, que atacam alvos estratégicos como bases militares e instalações industriais. Neste exercício, os pilotos têm que ver por si mesmos o que deu certo e o que deu errado durante a missão. Para fazer isso, uma cápsula contendo um sistema de avaliação em tempo real é fixada na asa de cada avião. O que eu faço é botar um cartucho pequeno. E aí o pessoal da Maple Flag praticamente pode ver todos os locais em que o meu jato esteve durante a missão, para que quando voltarmos para a avaliação possamos recriar onde os diversos jatos estiveram durante toda a missão. Então, tudo está sendo gravado nesta cápsula aqui. Está tudo aqui. Cada cápsula manda as informações de volta para o centro de controle no quartel-general da Maple Flag, onde os jatos são identificados por cores. Vermelha para os agressores, verde para os bombardeiros, roxa para os jatos que vão atacar as bases de mísseis e azul para os jatos de escolta, como o F-16 de Kenneth e o F-4 de Rafael. 3-5 se aproximando pelo sul. Identificar cada jato por cor é importante para esse pessoal que opera pontos virtuais de mísseis antiaéreos contra a Força Azul. Ele está atacando? Vai. Mas em vez de usar a arma verdadeira, eles disparam sinais de radar nos jatos, simulando mísseis mortais. 3009. E nós esperamos essas aeronaves se aproximarem até um certo alcance e aí começamos a abatê-las, tentando afastá-las de seus alvos, o que não é fácil, ou abatê-las com as bases de mísseis antiaéreos. Manobrando. Quando Jerry identifica um jato, ele instrui alguém de sua equipe para localizá-lo no radar. Aí você o derruba. E depois dispara um míssil virtual. A equipe pode simular várias armas diferentes. Algumas são altamente secretas, mas são conhecidas por viajarem muitas vezes mais rápido do que qualquer jato. Claro que não queremos combater muitas aeronaves com a mesma formação, porque algumas delas têm que ter feito um treinamento de bombardeio. Então eu vou localizar certos indivíduos. E eu estou olhando do ponto de vista de uma ameaça, quando elas começam a entrar no alcance letal do míssil. E aí eu digo ao operador para mirar nessa ou naquela aeronave. Pode lançar? O objetivo é testar a velocidade de reação do piloto. A nossa meta aqui é tornar tudo instintivo para eles, para que suas reações sejam automáticas. É o nosso objetivo maior, então eu espero que seja benéfico. Ivan, falta. 1, 2, 3. 234, informe a altitude. Para evitar mísseis, Kenneth e Rafael usam informações que receberam do AWACS, o grande sistema de controle de combates aéreos. O AWACS voa bem acima deles e reúne informações com seu radar poderoso, avisando sobre ameaças que se aproximem, ajudando a lançar as bombas no alvo. Nosso altímetro está em 3009. Rafael e Kenneth estão entre os primeiros a entrar em território inimigo atrás dos agressores.
e os primeiros a ver se sua velocidade de reação aguenta a sobrecarga de informações e a descarga de adrenalina do combate. MiG-1 ouvindo alto e claro. MiG-1, dirija a vice 8 km 31 direita. Vai seguir um único F-16 à sua frente por aproximadamente 15 quilômetros. Quando os colocamos em uma aeronave grande, há novos desafios que eles podem não ter enfrentado antes. Coisas simples como comunicação, tendo 80 aeronaves na mesma frequência. Posição 15 quilômetros da pista 31. Tentar voar entre tantas outras aeronaves é algo a que não estão acostumados. Vai passar perto. Aqui é 33, avançando no Raposa 8. Eles terão 2 rádios, um em cada ouvido, e estão olhando no radar constantemente, vendo atividades que não estão acostumados a ver. Muitas aeronaves lá. As dos bandidos estão olhando para vocês. A informação está vindo. Muitas coisas acontecem em uma missão de voo da Maple que os jovens nunca viram. Muitas tarefas de gerenciamento que precisam ser feitas. É um mundo com muita pressão e o jovem piloto alemão não quer falhar. A coisa mais fascinante quando você voa muito rápido é a responsabilidade que você assume. Porque se você cometer um errinho, isso pode resultar na perda de uma vida. Então, atenção, é muito grande. Seguindo para 10, reconhecimento OS em 311.12, checando... A escolta leva os bombardeiros até seus alvos sem perdas. E todos retornam com segurança à base. Todos podem olhar os números de suas cápsulas. Os dados de cada cápsula são reunidos e passados em uma tela grande. Tudo bem, vamos lá. Os pilotos agora sabem exatamente como foi a missão. Cápsula 060411, 2800, direção 250, aspecto H. Ok, parece que combina com a cápsula 42, rapaz. Seu tempo acabou, vai. Se um piloto achar que abateu um agressor, ele diz a hora e a altitude. Pare. Se bater com as coordenadas do agressor, isso confirma a morte. Acertou, bate com a cápsula 48. Bom trabalho ao abatê-los. Rafael Klaska não registrou nenhuma morte. Mas também não foi atingido por nenhum míssil virtual. Então está satisfeito com a missão. Foi tudo perfeito. Não era um ambiente de grande ameaça e às vezes tínhamos que nos defender de mísseis voando em nossa direção. Foi tudo muito bem. Kenneth Lin também teve um bom dia. Ele abateu 2 agressores e seus colegas de Singapura abateram outros 6 inimigos antes que eles atacassem os bombardeiros. E no que diz respeito a Dale Flick, Kenneth excedeu suas expectativas. Ele está indo muito bem, mas ainda faltam muitos exercícios. Eu espero que ele esteja pronto quando sairmos daqui. De volta à Virtual Flag no Novo México, o capitão Doug Nocera também foi testado. E completou sua missão com sucesso. Passada 1 bem sucedida rumo ao norte. E hoje nós fizemos isso. Usamos todo um grupo de caças para limpar o espaço aéreo. Nossos atacantes foram eliminando alvos em campos de aviação selecionados, preparando para, nos próximos dias, tomar esses mesmos campos. Agora podemos pegar a inteligência, levá-la para casa e continuar com as operações de lá. Então houve uma grande integração entre pilotos vindo de toda parte. Mas em vez de passar meses planejando um exercício de voo real e caro e depois viajar um longo caminho para executá-lo, os pilotos fazem o treinamento seguro instantaneamente sem sair de casa. Os combatentes podem sair do prédio da sua esquadrilha, atravessar a rua até onde está o simulador, planejar, se informar do que será a missão e realmente executar. E avaliar essa missão, aprender algumas lições muito boas que eles aplicariam em combate, voltar à esquadrilha e depois ir para casa jantar com a família. E como Maple Flag, Virtual Flag fornece o roteiro de combate completo. Do centro de operações aéreas, daqueles que tomam as decisões, até lá embaixo, ao cara que aperta o botão da bomba ou que lança um míssil no adversário. E dá realmente para ver o efeito do que ele está fazendo, em vez de simular em um espaço aéreo real, tendo que se limitar pelas regras de um espaço aéreo de verdade. E batalhas que estão prestes a ser travadas em um local turbulento no mundo real podem ser ensaiadas antes dos pilotos sequer chegarem lá. Nós podemos montar um roteiro muito rápido. E podemos treinar esse roteiro com as próprias pessoas que vão segui-lo repetidas vezes. Em outras palavras, a primeira noite da guerra. Então, quando formos para a guerra de fato, já teremos estado lá, já teremos realizado. Sabemos como reagir, já testamos o roteiro. Sabemos até certo ponto qual será o nosso sucesso. São coisas do passado e durante o libertar o Iraque, onde, por passarmos a informação incorretamente, forças amigas morreram.
podendo treinar esses processos aqui em um ambiente distribuído com participantes virtuais, agora somos capazes de assegurar que os processos sejam treinados, ensinados e executados de modo eficiente. E quando eles forem para o combate, já os terão visto e aí vai parecer fácil. E no futuro, o treinamento virtual será ainda mais eficiente, quando todos os simuladores de voo forem tridimensionais. Na diretoria da eficiência humana em Mesa, no Arizona, cientistas do Laboratório de Pesquisa da Força Aérea dos Estados Unidos, cientistas de computação e os especialistas em armas desenvolveram o simulador de voo mais avançado do mundo. Acreditamos que nossas áreas de testes estão entre as melhores do mundo porque representam o que há de melhor na simulação virtual que fazemos, além de inovações tecnológicas que ainda precisam amadurecer. Então, o que temos é um ambiente no qual as cabines são bastante realistas, fornecendo sistemas visuais completos, e temos um ambiente de missão vigoroso que integra todos esses componentes. Viper 3 em combate pleno. Os simuladores virtuais de hoje só permitem ao piloto ver um terço do que ele veria em seu jato. Mas em Mesa, os cientistas desenvolveram um protótipo usando um projetor de resolução altíssima. Ele dá ao piloto uma visão 3D de 360 graus. Viper 1, avião chegando em 330. E que permite que ele avalie com precisão o tamanho, a distância e o tipo de aeronave que está combatendo. Viper 1, Fox 2, perseguição. Como se ele estivesse em um jato de verdade. Viper 1, no encalço de 2, meu nariz. O capitão James West, da base da Força Aérea de Cannon, no Novo México, já voou tanto na Maple Flag quanto na Virtual Flag. Esses simuladores são ótimos. Pode se juntar aos outros, pode se combater e você realmente vê a aeronave inimiga. 212, condição. No mundo real, nós lutamos muito uns com os outros, então vamos por F-16 contra F-16 e o F-16 é o bandido. Quando você vai fazer essa união e olha para baixo, vê o outro F-16 e finge que ele é o bandido e atira nele. Enquanto que aqui você vai para a união e pode ter um MiG-21 ou um MiG-29 ou um Su-27. E você vê que tipo de aeronave é, identifica em tempo real e aí decide se vai atirar ou não. E às vezes os pilotos até esquecem onde estão. Porque você fica muito concentrado na tarefa. Se preocupa se tem um míssil vindo para você ou não, e aí se preocupa com as ameaças que podem estar acontecendo sem serem notadas. Se houver alguma, então você fica concentrado e fica muito ligado no combate. Mas há coisas que uma simulação de computador não pode fazer. O treinamento no simulador jamais vai substituir totalmente o voo real. A razão é porque você não pode substituir os níveis de estresse de realmente ser ameaçado ou de morrer. Depois de 5 dias de voos reais, os pilotos de caça estão provando que têm velocidade de reação para sobreviver. Designado. Alvo direto liberado. Embora o mundo virtual seja menos físico, estes pilotos ainda precisam ter a mesma habilidade. Mas uma coisa que todos os pilotos precisam fazer de tempos em tempos é liberar a tensão. Este é um jogo canadense chamado CRUD. O CRUD é um jogo realizado em uma mesa de sinuca. Tem que se jogar a bola branca contra a colorida tentando encaçapá-la. Esta é uma das poucas vezes na Força Aérea em que você pode brincar com um oficial mais velho e sair impune. Jogam 2 times. Cada jogador joga 3 vezes. Se errar, perde uma vida. Ganha quem jogar a bola colorida na caçapa. Eu acho que é um jogo para pilotos porque envolve a coordenação mão-olho e é preciso um elemento de agressividade e há sempre presente competição. Calma, calma. Não, peraí. Instruções foram passadas. Sexto dia, e os líderes da missão se reúnem na sala de planejamento para criar um novo desafio. A cada dia, o roteiro da missão torna-se mais difícil. As ameaças aumentam, exigindo mais habilidade e coragem dos pilotos.
O inimigo simulado se torna mais agressivo com o tempo e, para isso, nós aumentamos os níveis de ameaças de superfície, os níveis de ameaças aéreas. E aí nós, como a Força Branca ou a equipe de exercícios, vamos tornar as tarefas mais desafiadoras com o tempo. Mais ameaças poderosas assumem posição. Os ADATs, sistemas de defesa aérea antitanques que funcionam muito bem contra aviões. Eles são operados pelo exército canadense. Eles têm um alcance de aproximadamente 10 quilômetros no ar e têm uma penetração de cerca de 900 milímetros de aço no solo. Segura ele, Pat, se puder. Assim como os ADATs, a equipe de Daryl Garfield também vai aumentar a pressão sobre os pilotos, com mísseis virtuais mais poderosos. Eles podem ir a qualquer lugar da velocidade do som até 7 vezes a velocidade do som. E tudo isso é levado em conta quando se está combatendo a aeronave. Na missão de hoje, a Força Azul foi instruída para atacar essas ameaças maiores em terra. 30, 57. Manobrando. Quando um dos F-16 que escoltam os bombardeiros entra no alcance, Daryl Garfield escolhe seu alvo. Deixa eu ver. Tudo bem, você deve ficar no 2-5 agora. A 15 quilômetros do alvo, o radar capta um sinal rebatendo na estrutura de metal da aeronave e se fixa nele. A gente vê algo se virar e vai seguindo. É bom e forte, e isso nos diz que estamos pintando esse avião com a energia RF. O piloto agora sabe pelo próprio radar de seu jato que foi localizado. Então começa a manobrar. O operador lança o míssil, que tem uma vida no ar de cerca de 10 segundos. Mas na velocidade supersônica em que viaja, o piloto tem que reagir imediatamente para escapar. Ele manobra bruscamente, aciona o afterburner para ganhar velocidade e dispara sinais luminosos para confundir os sensores de rastreamento do míssil. E agora ele está tentando sair do alcance, está a 18 quilômetros. Se o piloto for rápido o bastante, o míssil ficará sem combustível e cairá em direção ao solo derrotado. Erramos. Este é um piloto cuja velocidade de reação passou no teste. 10º dia. E os pilotos se reúnem para instruções gerais. A unidade de inteligência diz que o governo da Força Vermelha está usando uma instalação industrial legal para produzir armas químicas secretamente. Temos o Spider e o Will avançando primeiro. A Força Azul será enviada para destruir a fábrica. O capitão Brandon Robinson, da Força Aérea Canadense, vai voar na missão de bombardeio. É a sua segunda semana na Maple Flag. E o que ele tem que lembrar de mais importante é o primeiro princípio do voo em formação. Ficar o tempo todo perto do seu líder de voo. Eu estou esperando muitos aviões no céu ao mesmo tempo. E espero manter contato visual com o meu líder o tempo todo. Fora isso, nunca se sabe. Temos 6 minutos antes da partida. É muito tempo. Brandon vai pilotar o CF-18 Hornet, o caça principal do Canadá. Em 1999, durante a operação das Forças Aliadas da OTAN na antiga Iugoslávia, os CF-18 cumpriram quase 680 missões em papéis variados. Na verdade, ele tem 2 papéis, alvos aéreos e terrestres. Então dizemos que somos pilotos de caça de ataque, capazes de lançar mísseis. Ao mesmo tempo, quando saímos do alvo, podemos nos defender de uma ameaça aérea. Por isso, é um avião muito capaz, muito fácil de pilotar. Ele vai a cerca de Mach 1.8 e vai bem alto, de 48 a 60 mil pés. Então, essa é uma aeronave muito capaz. Os caças são como os automóveis. Todos têm seus preferidos. Mas, na realidade, cada aeronave tem seus pontos fortes. E então, qual é a melhor? Não dá. Isso depende da situação em que você está. Por exemplo, um F-16 é uma aeronave menor. Mas muitos modelos do F-16 têm uma força enorme, são capazes de manter a energia muito bem. O F-15 é um avião maior, com um radar maior. Potencialmente, leva mais armas. O F-18, quando voa a baixa velocidades, por exemplo, é uma aeronave muito manobrável. Então tem muito a ver com o tipo de programa de computador que eles têm, o tipo de força de processamento que eles têm. Isso pode parecer um clichê, mas o que realmente importa é que está pilotando a aeronave em que a situação se encontra. Você pode ter uma aeronave muito capaz, talvez com um piloto menos experiente no comando, enfrentando, talvez uma aeronave não tão capaz, com um piloto de caça com muita experiência. E o resultado pode ser surpreendente. Fox, disparar 2.
Frequentemente, o vencedor de uma batalha vai ser aquele que melhor explorar os seus pontos fortes e as fraquezas do inimigo. Bombardeando a fábrica de armas químicas com os Hornets canadenses, temos o Mirage 2000 francês, um caça-bombardeiro de 2 lugares. Há 4 aviões saindo. Nós vamos para o alcance do fogo na área de Cold Lake. E nós vamos entregar armas e bombas de treinamento. E se conseguirmos, vamos tentar abater o MiG-1. O Mirage 2000 francês é o único jato na Maple Flag com um desenho de asa triangular. Isto lhe dá uma área de asa maior que a do F-16, permitindo que leve mais combustível. E como o F-4 Phantom, o Mirage também tem uma tripulação de 2 homens. E nós treinamos como se fôssemos participar do primeiro dia de guerra. Nossa especialidade é entregar armas. Nós voamos muito rápido e muito baixo. O Mirage, o F-18 Hornet e o F-16 todos operam usando um sistema chamado Fly-by-Wire. Isto significa que o piloto não controla fisicamente os ailerons, os elevadores e outros serviços de controle, como em jatos antigos como o F-4. Nos aviões mais novos, tudo é feito por computador. O F-16 foi o primeiro caça a ser projetado assim. Isso não só dá ao jato uma capacidade superior de manobra, mas os sistemas fly-by-wire permitem que pilotos de F-16 como Paul Batiste se concentrem nas táticas e armas. O trabalho de sua equipe hoje é proteger os atacantes, os bombardeiros de Carg e Brandon, destruindo as bases de mísseis do inimigo. Eu estou com 4 caças F-16. Nós vamos lá para proteger os atacantes, para lançar mísseis anti-radiação de alta velocidade contra bases de mísseis antiaéreos, se eles tentarem abater os atacantes que forem lá. É o que vamos fazer. Vamos ter 12 mísseis para atirar naquelas bases de mísseis antiaéreos. Atenção, 3-1 chamando. Nosso altímetro está em 3... Para ajudar os pilotos a suportar a força G em seus corpos quando levam o jato a fazer uma curva fechada, todos usam uma roupa especial de voo chamada de traje G. Os zíperes garantem que tudo fique bem apertado, tudo fechado. Pequenas ligas aqui embaixo puxam as pernas para dentro em caso de ejeção para que não fiquem batendo. Esta mangueira aqui se conecta a um suprimento de ar que pressuriza o traje G sempre que a força G aumenta. Voando uniformemente e em linha reta, o efeito da gravidade no corpo é de 1G, o mesmo que no solo. Mas os pilotos de caças podem experimentar forças G de até 9 vezes o peso de seu corpo em um combate. Isso faz o sangue fluir do cérebro para a parte baixa do corpo, fazendo com que o piloto corra o risco de desmaiar. Usar um traje G pressurizado força o sangue a voltar ao cérebro. E os pilotos têm outras técnicas para combater a força G. Uma delas se chama esforço G. O esforço G é basicamente tentar mandar o máximo de sangue possível para a cabeça, porque ele está querendo sair. Então, você meio que trava tudo, retesa todos os músculos. As pernas, a barriga, as panturrilhas e tenta manter o sangue na cabeça. 6 e 7, desviem. Bandido, você está a 6 horas, 3 quilômetros acima. O que vocês estão vivenciando agora é um exemplo do esforço físico que o piloto enfrenta em combate. Escutem a respiração quando ele lança o seu jato em uma curva de 9 Gs. Agora. Tá bom. Aqui é 7, solicitando round dog por baixo. Executando round dog por baixo. 826 reportando, banda livre. 827 em combate. Eu acho que não. Sinais luminosos. Em um combate assim, o risco de desmaiar é tão perigoso quanto a ameaça em potencial do inimigo. O que eu queria fazer mesmo era passar por cima. 827, round dog por cima. Liberado. 827 em combate. É isto o que Brandon Robinson vai enfrentar em sua próxima missão. E 826 bingo. Ele pilota o número 2 em uma formação de 4 Hornets. A 300 metros, eles entram em nuvens e depois sobem para 9.000 metros. Chegar às nuvens. Iniciar reabastecimento.
Esperando estão Karg, os Mirages franceses e um avião-tanque. Em uma missão real de combate, o alvo poderia estar fora do alcance máximo do jato. Então, os pilotos praticam o reabastecimento. Formação entendido. Quando terminam, os 4 bombardeiros de Brandon aguardam até receberem instruções para descer para 300 metros e seguir para território 10 inimigo. graus na nave dianteira. Confirmado, 10 graus na nave dianteira. A caminho, os atacantes afastam um agressor. Eles têm 3 minutos para bombardear o alvo e sair. Grandão, lançar míssil 8 km, 3-1 à direita. Vai seguir um único F-16 diante do... O último jato lança suas bombas com apenas 15 segundos sobrando. No voo de volta, a esquadrilha de Brandon vira alvo dos Haddads. Quando eu virei alvo, apareceu no meu mostrador acima da cabeça que eu tinha virado alvo. Eu levei 1 segundo para processar e pensar, isso não é bom. O míssil Haddad é guiado a laser e leva cerca de 3,5 segundos para o laser designar o alvo e o míssil calcular o alcance ou atingir o alvo. Então, do tempo em que o piloto tem uma indicação de que está sendo visto pelos Haddads, ele tem aproximadamente 3,5 segundos antes que o alvo seja destruído. Então eu virei a minha aeronave toda para a direita neste caso e botei o míssil bem às 9 horas na esquerda. E aí comecei a dar guinadas. Na guinada vertical você rola de cabeça para baixo, a uma força de cerca de 6 G para baixo, com cerca de 45 graus de nariz para baixo. Aciona os afterburners e vai o mais rápido possível. E aí volta a subir de novo, quantos Gs você puder suportar. Tenta evitar o desmaio, vira de cabeça para baixo de novo e faz o processo todo de novo até derrotar o míssil. Mas os cientistas do Laboratório de Pesquisa da Força Aérea em Mesa, no Arizona, estão desenvolvendo um plano de treinamento que permita, em um futuro próximo, que pilotos como Brandon possam voar em exercícios que realmente misturem a Maple Flag com a Virtual Flag. Eu, com certeza, acho que combinar o real com o virtual vai ser possível e é nisso que estamos trabalhando. Viper 1-1 checando, Victor. Os pilotos em simuladores e os pilotos em jatos de verdade seriam capazes de ver e voar uns com os outros. Então seria possível fazê-los treinar em guerras maiores que não poderiam ser criadas no mundo real em virtude da logística e dos custos. Mas talvez um dia as nossas forças aliadas sejam chamadas para combater um adversário que tem muitos aviões, dezenas ou talvez centenas. Podemos gerar esses tipos de aviões num ambiente simulado para que eles possam ter a experiência mais difícil possível, antes de terem que realizá-lo em combate. Mas no futuro, os pilotos também poderão travar esses conflitos por controle remoto, usando os mesmos simuladores em que os vimos treinando. Viper 1, este avistado. Falcão. Um dia você voa em Virtual Flag, em ambientes simulados, mas no dia seguinte você entra no mesmo aparelho de treinamento que parece uma cabine. Ligamos um interruptor vermelho protegido e, usando sensores na grade de informação global, veículos aéreos armados não tripulados, causamos efeitos reais em um alvo no outro lado do mundo. Veículos não tripulados controlados por pilotos em terra já estão fazendo alguns trabalhos para os quais os pilotos em Maple Flag estão treinando. Jatos controlados do solo. Predators controlados do solo. Global Hawks também controlados do solo. Missões de reconhecimento controladas do solo. Estamos jogando bombas de aeronaves e as pessoas que operam essas aeronaves no solo. Isso acontece agora e vai continuar no futuro. Veículos não tripulados são mais baratos para construir e operar do que caças tripulados. Por exemplo, o avião mais recente no arsenal da Força Aérea dos Estados Unidos, o F-22 Raptor, o caça invisível, tem o custo estimado de cerca de 263 milhões de euros por avião. De acordo com certos cálculos, até 1/3 do dinheiro que gastamos em um avião é para manter o piloto vivo e ativo. Então, se pudermos pegar uma parte desse dinheiro e usá-la em sensores ou plataformas de efeitos ou armas diferentes, acho que faremos nosso dinheiro render mais. A maioria dos especialistas concorda que o inimigo do futuro também não vai comprar jatos caros, pois o jeito mais barato de conter o ataque aéreo é com mísseis. E como o norte-americano Paul Batiste descobriu durante a sua missão Maple Flag, os mísseis são muito eficientes. O local que ele tentava destruir se defendeu agressivamente contra ele. Quer dizer, eu já estou morto, essencialmente.
Durante a missão, os dispositivos de manutenção forçaram 2 dos F-16 de Poe a voltar para a base, deixando assim sua capacidade de defesa contra um míssil SA-11 seriamente reduzida. Eu não tinha ideia se ainda havia ameaça. A comunicação com a AWACS lhe informou que havia uma grande possibilidade dele ter sido atingido. Ainda temos 12 minutos. Mas até ele entrar para a avaliação do piloto, não vamos saber o quanto o seu dia foi ruim. Na missão final da Maple Flag, 4 Mirages franceses voaram com o canadense Brandon Robinson e outros 4 CF-18 para bombardear uma fábrica ilegal de armas químicas em território inimigo. O piloto francês Carg explica como ele escapou de um agressor a caminho do alvo. Nós voamos e vimos um MiG-1 e mergulhamos para uma altitude baixa e depois jogamos as bombas e voltamos para Cold Lake. Mas o norte-americano Paul Batiste enfrentou o míssil antiaéreo mais mortal, o SA-11. Ele foi localizado e atirou pelo menos uma vez, até onde ele sabe. Mas na avaliação do piloto, ele viu toda a extensão do dano. Tivemos algumas lutas com mísseis antiaéreos hoje. Foi onde basicamente ocorreram todas as nossas baixas. Infelizmente, eu fui localizado por aquele sistema 3 vezes diferentes. E de acordo com o pessoal aqui da Maple Flag, eles disseram que havia 3 probabilidades fortes de morte contra mim. A Maple Flag é assim mesmo. É aqui que os pilotos podem cometer seus erros e aprender, porque na próxima vez que Paul Batiste enfrentar um SA-11 pode ser para valer. Os 10 dias de voos na Maple Flag deixaram sua marca nos pilotos. Eles aprenderam lições que um dia poderão salvar suas vidas. Eu acho que a minha habilidade como piloto melhorou. Por um lado, pelo planejamento e, por outro lado, por voar com mais prudência, claro. Nós temos um ambiente aqui que não temos na Europa. Dá para voar e enfrentar ameaças bem mais realistas do que na Alemanha. Aprender como agir nessas situações em segurança e ter integrado todas as táticas e as executar, acho que foi meu maior aprendizado. Acho que me beneficiei muito e me tornei um piloto melhor. Durante o treinamento normal na nossa base, com muito poucas aeronaves, muito direto, com poucas ameaças aéreas, só dá para ir até certo ponto e a gente domina tudo. Mas numa situação complexa, real como esta, com muitas aeronaves inimigas, muitas ameaças antiaéreas, dá para se treinar bastante. Então eu acho que o meu treinamento me fez subir um degrau. O jato de Brandon, o F-18 Hornet, é construído aqui na Boeing em St. Louis, no estado de Missouri, nos Estados Unidos. E é aqui que o futuro da guerra aérea também está sendo desenvolvido. Este é o veículo de combate não tripulado X-45, fruto da imaginação de Darius Davis, vice-presidente de sistemas avançados não tripulados da Boeing. Este avião é como uma lâmina no céu. E podemos fazer coisas que jamais foram feitas, e sem pôr seres humanos em perigo. Um dos riscos é manter o piloto no ar por longos períodos de tempo, às vezes até 14 ou 15 horas. Jatos não tripulados podem operar continuamente sobre o campo de batalha. Ele pode fazer coisas que seres humanos não suportariam. Aviões não tripulados nem ligariam. Este protótipo X-45 tem uma envergadura de mais de 10 metros. E assim como é capaz de realizar missões de reconhecimento, ele é projetado para levar bombas e outras armas para destruir as defesas aéreas do inimigo. O serviço que os jatos tripulados estão fazendo agora. Então os aviões tripulados ficam mais eficientes, mais seguros. Não é neles que atiram. Em 2004, o X-45 entrou para a história da aviação. Controlado por um operador em terra, ele jogou com sucesso uma bomba de 113 quilos no alvo, a mais de 10 mil metros. Eu acredito que vai chegar o dia em que será aceitável ter aviões no céu fazendo coisas que os aviões tripulados fazem hoje. E nós vamos tirar os homens das máquinas. Eu acredito que esse dia vai chegar. Eu não posso predizer quando será, mas acredito que vai chegar. Então é só uma questão de tempo para que até os jatos de escolta que protegem bombardeiros não tenham mais um homem na cabine e sejam pilotados por pilotos de combate do futuro. De simuladores a um mundo virtual de distância. Viper 2 em combate na mosca, 073. Sabe, o combate clássico que dá grandes filmes, onde um avião fica apenas 2 pés atrás do outro, já acabou há muito tempo. Mas com certeza gera um grande filme. O que não acabou foi o combate homem a homem, mesmo que seja travado a 200 pés, a 2.000 pés, ou talvez a 2.000 quilômetros.
Os caças tripulados podem estar em perigo e na comunidade dos caças podemos ser uma raça em extinção, o que é uma infelicidade. O meu filho quer ser piloto de caça quando crescer e talvez não tenha chance. Versão brasileira Audiocor.